Olá, meus amigos de todo o Brasil, aqui quem fala é Celso Ricardo, consultor de agronegócio, e hoje eu quero falar com vocês um pouquinho sobre o Plano Safra 25-26, um Plano Safra que será, com certeza, sem dúvida nenhuma, considerando as propostas passadas, o Plano Safra mais caro da história. E aí nós já chegamos em dois paradoxos, O primeiro, que a produção de alimentos no Brasil com certeza vai ser comprometida por N fatores, um deles também, além da alta dos juros que vai impactar diretamente no custo de produção, muitos produtores rurais estão numa questão de endividamento que não vão ter acesso ao crédito, e a outra que vai ser uma proposta ou uma projeção de que os preços dos alimentos só vão subir. Então essa é a realidade, é um prognóstico do que eu estou vendo com relação ao que vai acontecer com relação ao Plano Safra para a produção 25-26 de alimentos de grãos aqui no Brasil. Nós precisamos considerar o seguinte: vai ser um ano desafiador para o produtor rural brasileiro, desafiador em todos os aspectos, com relação a investir ou não, mas o retrospecto desses produtores vai fazer com que, de uma forma ou outra, esses produtores terão que partir para essa aventura que é produzir grãos, até porque que eles têm problemas financeiros passados que precisam ser resolvidos, e a produção ela é imprescindível que ele de uma forma ou outra venha produzir para quitar as suas questões financeiras passadas e esperar que algum milagre aconteça. E milagre eu digo porque também existem N fatores que nem por parte do governo e nem por parte do Ministério da Agricultura, Frente Parlamentar Agropecuária, ninguém está atuando junto do produtor rural, ou seja, esse encurtamento do campo não existe e parece que não vai existir, porque tudo que gera números ou que gira ao entorno das tomadas de decisão são pautadas apenas com base política. E nós estamos vendo agora o fraco ministro da Agricultura, Carlos Fávaro, anunciando até uma possível saída mediante uma taxação ou não dos produtos brasileiros que serão exportados. Isso nada mais é do que uma medida que ele encontrou para abandonar o barco, tendo em vista a sua omissão e a sua fraca representatividade como ministro da Agricultura na frente do Ministério. Então, o grande fator que vai aumentar demais e que vai fazer sim com que esse Plano Safra seja muito caro é a própria projeção da Selic, A Selic, que já está em 14%, existe uma projeção de que nesse ano de 2025 ela chegue a 15%. Então, se somarmos a falta de dinheiro que já está escancarada desse governo, desorganizado, descomprometido, anárquico, e isso é uma situação que antes que alguém venha falar algo sem ter a ideia exata do significado anárquico, ele é sem rumo, é um governo perdido. Então, a falta de dinheiro já faria com que o aumento dos juros acontecesse. Por quê? Menor oferta, maior procura. Os bancos, que são os únicos privilegiados nesse país, e mais uma vez para a próxima safra serão privilegiados, eles receberão uma quantia menor de dinheiro, mesmo que haja uma projeção de Plano Safra recorde, como foi no ano passado, que chegou em meados de outubro, já não tinha mais dinheiro para a Pronaf, já não tinha mais dinheiro para a própria safra deste ano. Os bancos vão receber uma fatia sem ter que se preocupar em pagar juros sobre ela, e eles vão, a partir de uma grande procura no mercado, porque o produtor vai buscar esse dinheiro a qualquer custo, porque ele não está capitalizado, nem nunca esteve capitalizado, sempre esteve acumulando endividamentos e necessitando muito do Plano Safra para produzir. Esse produtor vai buscar bancos, sejam eles públicos ou privados, através de cooperativas, valores independentemente dos juros que vão pagar. Por quê? Porque esses valores, além de garantirem a produção, eles também vão sanar dívidas anteriores. Então, quem que vai ganhar com esse Plano Safra? O governo, que recentemente anunciou um corte das linhas de crédito, volta atrás, percebendo o tamanho da burrada que estava fazendo, burrada que é uma situação clássica desse governo. Ele já volta atrás, oferece novamente. Isso é a prova de que essas indas e vindas vão ser características de um governo que vai oferecer valores menores e que vai deixar a critério dos bancos
a cobrança dos juros como bem entenderem. Além dos juros, as garantias que com certeza vão prejudicar demais esse produtor rural, até porque não houve políticas públicas apresentadas nem pela Frente Parlamentar Agropecuária, nem pelo Ministério da Agricultura, nem por nenhum órgão de Brasília que se diz representante do produtor rural, com relação principalmente às questões climáticas, que estão causando quebras de safra absurdas no país. E faço aqui mais um registro. Se Conab, Ministério da Agricultura ou o governo anunciarem safra recorde, eu garanto para vocês que é uma das maiores mentiras que vão acontecer. Nós estamos com quebra de safra em todos os estados produtores, uma quebra de safra escancarada devido às questões climáticas. É impossível o Brasil ter uma super safra. E nós precisamos entender que a super safra em si não garante preços mais baixos. Por que não garante? Porque o custo de produção no Brasil é elevadíssimo. Então não adianta produzir demais uma situação que pode baixar o preço dos alimentos, sim, quando comparados ou considerados com o mercado internacional. Mas o custo de produção altíssimo vai fazer com que esse produtor tenha grandes problemas e isso vai ter reflexo na safra futura. Então não é motivo de comemorar, só comemora pessoas que estão perdidas, que não entendem a dimensão do problema e que se iludem achando que uma super safra vai baixar o preço dos alimentos no mercado. Isso aí é desespero de quem está falando essas situações. Então, aumento nos custos, nós temos margem de lucro menor ou praticamente nula ou até mesmo negativa, nós temos quebra de safra, que também tem um impacto direto no resultado das lavouras, no resultado da produção de alimentos, nós temos essa redução de oferta de crédito e nós temos também o endividamento do produtor rural que, a partir dessas projeções, só tendem a aumentar. Então, o governo, de uma certa forma, está perdido, o governo está, mais uma vez, proporcionando políticas favoráveis aos bancos e prejudicando de uma forma extrema o produtor rural brasileiro, que deve de estar com um ponto de interrogação muito grande para a safra 25-26, tendo em vista esses cenários negativos, problemáticos, e isso vai afetar diretamente ou mais uma vez a produção de grãos aqui no Brasil.